Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Localizada no extremo sul do Mar do Caribe, a ilha de Grenada faz parte da cadeia de ilhas conhecidas como Índias Ocidentais, que estão situadas na região caribenha da América Central. Grenada possui um território de 348 km² e a população estimada é em torno de 113 mil pessoas. A capital recebe o nome de São Jorge e é a mais populosa. A construção histórica do país é bastante turbulenta e tem início com a chegada dos europeus às Américas. Inicialmente, ela é habitada por povos indígenas e, com a expedição de Cristóvão Colombo para chegar nas Índias, mas na verdade ele chegou em outras terras, que foi ali na parte da região da América Central, ele acabou avistando o território de Granada e reivindicou isso em nome da coroa espanhola. A tentativa de ingressar no território não foi bem sucedida devido ao fato da resistência, né, dos habitantes locais e também das guerras territoriais, porque nessa época tanto França quanto Inglaterra também estavam expandindo seus territórios. Então tinha aí uma guerra de quem tem mais terra, né, quem consegue mais terras, colônias, criação de colônias. Bom, é apenas com a chegada das tropas francesas que de fato começa a ocorrer o processo de colonização de Grenada. Começa a se estabelecer o transporte de pessoas pobres, dissidentes políticos e religiosos europeus, além do trabalho escravo, né, do tráfico de pessoas africanas, para construir a força de trabalho colonial. Então, Grenada passa a ser uma colônia francesa. A ocupação francesa ela fica até o século XVIII, quando as forças britânicas expulsam os franceses desse território granadino. Isso é devido à consequência da derrota da França na Guerra dos 7 Anos e, posteriormente, é reforçado pelo Tratado de Versalhes. Então, Grenada, que era uma colônia francesa, passa a ser uma colônia inglesa a partir do ano de 1763. A independência do país, do Reino Unido, só é conquistada em 1974. E aí, se tornando um território independente, né, Grenada ainda tem diversas coisas ainda para reestruturar, e aí acontece a Revolução Granadina. Com a Revolução Granadina, a gente vai ter uma influência dos Estados Unidos dentro do país para colocar ordem nessa situação. O país, então, começa a apresentar um modelo de governo democrático. E a partir daí, até hoje, né, a representação parlamentar é o que toma vigência no país. Atualmente, o país é estável politicamente. Não existe nenhum embate, né, de guerra civil ou coisas do tipo. Os granadianos são muito atuantes na literatura. Sua história conturbada lhes trouxe uma visão crítica acerca do colonialismo e do etnocentrismo. Em um repertório repleto de livros de história, romances e livros voltados para infantos juvenis. Temos estes 6 livros granadianos como os mais lidos no mundo. I like the ones in front. I like the ones behind. As a matter of fact, I like all that.
I wish all of them was mine. Every time I pass, you look at me. Every time I pass, you look at me. I go tell me, mama, don't send me down. You go tell me, mama, don't send you down. I go tell me, mama, don't send me down. You go tell me, mama, don't send you down there. Every time I pass, you're teasing me. Every time I pass, you're teasing me. I go tell me, mama, don't send me down. You go tell me, mama, don't send you down I go there. tell me, mama, don't send me down. You go tell me, mama, don't send you down there. Every time I Como um país de muita resistência cultural e política, Granada manteve parte de sua tradição musical africana. Caso você vá a Granada, não será difícil escutar a música local, sendo a música e a dança características marcantes de sua cultura. De lá, saíram músicos virtuosíssimos como Ed Bullen, jazzista, compositor e produtor, que agora reside no Canadá. E dentre os mais famosos, temos Mighty Sparrow, considerado o rei do calypso, estilo musical muito escutado por lá. Dentre os estilos musicais mais populares, temos o jazz, o calypso e talvez o estilo mais original do lugar, o soca. A independência política de Granada só chegou em 1951. O primeiro-ministro a governar Granada através de um sistema democrático foi Eric Matthew Gary, vinculado ao Granada United Labour Party, o GLUP. Gary viria a ser o líder da ilha até mais ou menos 1979, primeiro sobre um novo relacionamento com a Grã-Bretanha, como um Estado livre associado entre 1967 e 1984, e mais tarde como o primeiro-ministro independente da Granada. No entanto, a oposição, que tinha como intenção uma democracia participativa, que foi enraizada através do movimento dos Black Powers que abalou o Caribe nos décadas de 70, foi liderado por Maurice Bishop, um advogado formado na Grã-Bretanha, atual Reino Unido, e outros intelectuais igualmente educados que viam Gary como um caminho errado para a ilha. A questão mais preocupante, no entanto, foram as táticas pesadas de Gary contra a oposição, o que algumas pessoas fizeram temer que o Gary pudesse se instalar como um ditador. Mas isso não ocorreu. Maurice Bishop derrubou o primeiro-ministro em 1989, e esse cara era um marxista total e imediatamente fez ligações com outros países do bloco sociocomunista, como Cuba, Nicarágua, a União Soviética, a Alemanha Oriental. Com isso, aparentemente sua própria equipe o matou. Foi quando a Organização dos Estados do Caribe Oriental e 600 estudantes de medicina dos Estados Unidos pediram um apelo para que o ZEWA fizesse uma intervenção. E em 1983, as forças militares norte-americanas chegam em Granada e é assim instaurado um regime democrático. No começo, quando ainda era um país escravocrata, a agricultura era principalmente a base econômica do país. Grenada ainda continuava a exportar diferentes temperos, mas o mais exportado era o nutmeg, consumido em toda a Ásia, utilizado para temperos mais apimentados. E, dentre os outros produtos exportados, temos também banana, coco, frutas e vegetais diversos. O país também é conhecido como Ilha das Especiarias, devido à sua produção de noz moscada e outras especialidades. As relações diplomáticas entre os dois países, entre Brasil e Grenada, ainda são pouco expressivas,
Mas a gente tem alguns acordos de cooperação internacional que são muito importantes, né, para o desenvolvimento dessas relações bilaterais. Então a gente tem aí em 2010 a cooperação de intercâmbio cultural, onde a proposta foi construir ações para difundir ambas as culturas, tanto em Grenada quanto no Brasil. E a ideia era justamente levar artistas brasileiros para Grenada, para fazer essa difusão cultural e trazer de Grenada para o Brasil, para, enfim, ocorrer essas duas trocas, né? Do ponto de vista de oportunidade, a cooperação ela aponta um pontapé super essencial para pensar ações também que envolvam o turismo, né? A atividade turística em ambos os países. Mediante toda essa interação cultural que Granada sofreu entre os hispânicos, os franceses e os ingleses, eles adotaram um linguajar um pouco diferenciado do que seria o inglês vigente. Eles majoritariamente falam inglês, mas também tem uma parcela da população que fala o francês, um francês chamado creole. Tanto o inglês quanto o francês, eles possuem esse nome, tá? Ele é chamado de Grenadian Creole English. Esse creole remete às raízes africanas, porque elas trazem um determinado linguajar diferenciado que altera um pouco até mesmo a dinâmica de como o inglês funciona. Então, hoje eu tenho uma proposta para vocês. A gente vai reagir juntos a alguns vídeos que eu peguei de dialetos granadianos. Eu ainda não escutei os dialetos granadianos, então acho que vai ser interessante.